divulgada nas redes aqui. Ok. A minha internet deu uma caída rápida, mas rolou. Vamos entrar. Rádio Cantareira, estamos ao vivo. Agora deixa eu abrir aqui. Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Está no ar o podcast Que Fita é Essa? Aqui na página da Rádio Cantareira FM, né? Estamos ao vivo hoje com Amanda Pupim, Leonardo Menezes e o nosso convidado de hoje aqui da nossa live e do podcast Que Fita é Essa? É o deputado Carlos Gianazzi. Ele é deputado pelo PSOL. E eu acho que ele caiu. Nós vamos falar... A Amanda... O deputado caiu, então a gente vai seguindo aqui. Acho que o deputado deve voltar na sequência, a conexão deve ter... Perdemos a conexão com ele, mas ele deve retornar. E nós vamos falar um pouquinho a respeito do adiamento do Enem, né? Existe aí uma questão, com toda essa pandemia, sobre o adiamento do Enem. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Olha, o deputado está voltando aqui, e a gente vai... Eu estou tentando adicionar ele à conversa. Aí... Vamos tentar adicionar. E a gente vai falar. Vocês acham que o Enem deve ser... começando por você, Amanda, o Enem deve ser adiado? Olá, pessoal. Boa noite aí. Que bom que a gente está falando sobre isso. Bom, eu como professora, ali inserida nas dificuldades e nas problemáticas dessa situação, com certeza eu acho que precisa ser adiado. Sou professora de escola pública, por uma série de questões que eu acho que a gente pode discutir um pouquinho aqui, mas com certeza eu acho que sim, precisa ser adiado, assim, é uma necessidade, Leonardo, o que você acha? O Enem adiado, na sua opinião, quem seria impactado entre? Eu estou tentando adicionar ele aqui à conversa, né? Ele está aqui no Pronto, agora no podcast, vou ele tá adicionar ele caindo. aqui, conversar. Está entrando e caindo? Então, vamos tocando aí enquanto ele não consegue entrar. O que você acha, Léo? Vou entrar de novo. Olá, de toda essa questão que envolve o Enem. A todos que nos acompanham aqui no podcast Que Fita é Essa? Prazer, eu sou Leonardo Menezes, sociólogo e professor aqui da Zona Leste de São Paulo. Eu acho importante que o Enem seja adiado, com certeza. Da forma como nós estamos nesse período, além de estarmos enfrentando uma crise de saúde pública, estamos enfrentando também crise política, né? E pensar que nós somos um dos países em que nível de desigualdade um dos maiores, né? E muitos alunos, principalmente de escola pública, não têm acesso fácil à internet, né? E o fato de estarem fora de sala de aula e estarem em suas casas e sem acesso à internet, muitas vezes com condições precárias de acesso a poder acompanhar uma aula, né, a poder acessar os conteúdos, né, eles vão ser muito prejudicados, né, assim, vai ser se manter o Enem da forma como está, né, se manter esse ano e na data que está prevista, né, com certeza vai ser um Enem em que a desigualdade vai ser crivante, assim, né, tipo, você vai ter muitos alunos que vão estar bem à frente do que outros. E, além disso, existe o fator ainda que o Enem está caindo nas mesmas datas da FUVEST e do vestibular da Unicamp.
Da Unicamp. Que ainda vai prejudicar muito mais os alunos. Eles vão ter que escolher entre FUVEST ou Enem ou Unicamp e Enem. Não tem sentido. Sim. Não tem sentido. Sim. Parece que é uma política mesmo que cada vez mais tende a prejudicar os alunos, né? Então tem que adiar, né? E aí caiu o nosso Galdino. Nosso apresentador e o nosso entrevistado aqui. E assim, você, Amanda, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Então, o Enem, assim, ele já é, né, obviamente, igual a outros vestibulares, já é concorrência, assim, né? E quando a gente tem esses problemas, assim, na educação, essa crise que a gente está passando agora... o professor voltou. Okay, Pronto. Carlos voltou. Agora estamos todos online? Agora todos? Estamos todos online. Está ouvindo a gente? Consegue ouvir Olá, a gente? para você que não... Opa, tá... Alô? Vocês conseguem ouvir a gente? Estou ouvindo bem vocês. Então, beleza. Maravilha. Então, vamos situar todo mundo aqui. Esse é o podcast Que Fita é Essa? Hoje, com um formato de vídeo, né? Nós estamos nos vendo aqui na plataforma, na página da Rádio Cantareira FM, emissora comunitária que fala para toda a região da Brasilândia, e com o Leonardo Menezes, com a Amanda Pupim e com o deputado Carlos Gianazzi. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite e debater assuntos importantes como educação, como o Enem, aqui para os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Eu que agradeço, Carlos, pelo convite, para essa roda de conversa com você, com a Amanda, que é professora, e com o Léo, que é professor também, cientista social. Um prazer enorme estar aqui com você. Espero contribuir para a reflexão crítica sobre o momento atual que nós estamos vivendo. Você perguntou do Enem. Que maravilha. Olha, do Enem. Eu vou começar dando a palavra do Enem. Eu vou começar falando, dando a palavra para a Amanda, que é mulher, né? A gente começar sendo cavaleiro. Amanda, faça a pergunta para o deputado, para você representar as mulheres aqui nessa conversa. Professor, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar falando aqui sobre esse assunto tão relevante. A gente tinha começado a falar um pouquinho. Eu acho que não é nenhuma pergunta, acho que são, assim, comentários, contribuições, né, reflexões, o que eu vou trazer agora. A gente está... Bom, sou professora de escola pública, né, como a gente já tinha falado, e a gente tinha falado do Enem, como os outros vestibulares, né, ser uma questão de concorrência, e com essa crise que a gente está vivendo, que também se tornou uma crise na educação, em outras áreas também, mas na educação, ela aumenta um abismo que existe entre alunos de escolas públicas e escolas particulares, né? Então, se o Enem já era um vestibular de concorrência, agora essa concorrência ficou, assim, muito, muito maior. Então, por isso, né, eu defendo o adiamento, né, e aí eu queria, não sei, ver o que vocês pensam, assim, a esse respeito, né, então, como que esse abismo entre alunos de escolas públicas e de escolas particulares, lembrando que a gente está vivendo uma crise mesmo, assim, geral, mas como esse abismo aumenta, né, com essa falta de acesso, porque é uma coisa que eu queria falar também, inclusive o Unicef divulgou um dado muito interessante, de que 4,8 milhões de crianças e adolescentes vivem em domicílios onde eles não têm acesso mesmo à internet, ou seja, né, mas mais uma grande diferença entre esses alunos e como que a importância do Enem ser adiado mesmo, enfim, queria, acho que, mais comentar essas diferenças que aumentam, assim. Olha, Amanda, Léo e Carlos, só tem, me parece, que uma pessoa no Brasil que não defende isso que nós estamos defendendo, que é esse antiministro da educação, esse sinistro da educação, Weintraub, que é uma pessoa, né, que destrói a educação,
brasileira, sobretudo a educação pública. Ele é contra as universidades públicas, ele atua contra a educação básica, é um exterminador da educação brasileira. Na verdade, o Enem hoje é o principal instrumento de acesso às universidades federais, ao ProUni, né, ao FIES, é uma ferramenta importante. Então, tem que ser. Nós estamos vivendo uma guerra, uma pandemia, um estado de emergência, não só no Brasil, mas no mundo. Não tem sentido fazer o Enem agora. Agora, o Weintraub ele está tensionando o tempo todo a sociedade brasileira, os alunos, mas já há uma ampla movimentação no Brasil das entidades estudantis, dos professores, do Ministério Público, enfim, de várias entidades nessa luta para pressionar o MEC a adiar. A pressão é muito grande e não adiar significa um atentado contra o direito fundamental à educação. É um crime. Isso aí não é possível que não seja adiado. Acho que tem que ter toda uma movimentação da sociedade brasileira para pressionar o MEC, que, na verdade, é o Bolsonaro. Ele quer tensionar, ele tensiona, ele vive de tensão. Ele tensiona dia e noite. Agora, nós vamos derrotá-lo como nós derrotamos. Há um ano atrás, nós fizemos grandes manifestações quando ele atacou a educação, cortando recursos das universidades federais. Lembra? Houve muita movimentação, grandes manifestações. Agora não dá para fazer manifestação a céu aberto, mas dá para pressionar pelas redes sociais, os deputados, o MEC, tem outras formas de pressão. Mas, sem dúvida nenhuma, nós defendemos radicalmente o adiamento do Enem. O Enem, se ele for mantido, será um processo de exclusão jamais vista no Brasil. Tem que adiar. Repito, o Enem é uma ferramenta importante de acesso às universidades federais, ao ProUni, ao FIES. E tem algo que vocês colocaram. Eles ainda marcaram na mesma data da FUVEST e da Unicamp. Isso é um absurdo total. Não há condição. Nós vamos reagir até o momento. Já tem o MP, já entrou com representação. Nós estamos tomando medidas jurídicas e políticas para reverter essa situação. Sim, muito bom. Dando continuidade, deputado, você poderia esclarecer um pouco melhor, assim, para nós que estamos fora, né, do mundo político profissional, né, em si, né, você está lá se articulando, né, quais que seriam os caminhos ou o que tem sido feito atualmente para que se consiga, de fato, adiar esse Enem, assim, quais são as articulações, né, que estão sendo feitas para que se consiga adiar esse Enem? Olha, nós já acionamos o Ministério Público, como eu disse, a PGR. A nossa bancada do PSOL em Brasília está convocando o Weintraub para ele depor e para pressioná-lo. Mas, então, são essas duas medidas no momento: acionar a Justiça, o Ministério Público e a convocação do Weintraub. Ele vai ter que, em algum momento, ir na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e aí vai todo mundo para cima dele. Então, principalmente nós da oposição. Então, são as medidas possíveis do ponto de vista, como você disse, institucional. Né? Agora, a força da sociedade é superior à nossa mobilização interna. Se não houver pressão social, sobretudo das entidades estudantis, do magistério, a gente não reverte essa situação. Tem que ter uma grande pressão social para você reverter. Muito bom. Deputado, eu imagino, o que eu vejo, visualizo assim, é que muitas vezes algumas arbitrariedades estão sendo feitas, né, em curso, e aproveitando-se esse momento em que a população não consegue ir às ruas, né, não consegue se manifestar presencialmente. Eu vejo que algumas arbitrariedades elas são cometidas e levando em conta a impossibilidade das pessoas, dos populares, da sociedade, juntarem-se para sair às ruas. Essa é uma das
das coisas que eu visualizo, né, que existe um aproveitamento desse momento. Agora, na educação, nós temos uma questão, a Amanda colocou que nas escolas particulares, muitas vezes, já se tem aí uma estrutura de aulas online, de computação, mas falando em escola pública, nós temos aí muitas escolas que não tinha a estrutura de mandar material para cá, online, apostilas, e também muitas comunidades na periferia que não têm acesso à internet, né? Não tem como ter acesso. Como é que o senhor visualiza essa situação da pandemia e da educação dessas, principalmente das periferias onde não se tem acesso à internet? Como é que o senhor visualiza essa problemática? Olha, a pandemia, ela revela, e essa questão da educação à distância vem, primeiro, revelar a grande desigualdade que existe na rede pública de ensino, e revela e amplia a desigualdade, porque, na verdade, nunca houve investimento em educação no Estado de São Paulo, nunca houve, sobretudo, investimento nessa área de informatização, as escolas não têm, as escolas da rede estadual, que eu conheço bastante, não têm internet, não tem as condições básicas, não tem computadores, não tem salas de informáticas, uma ou outra que tem, digo aqui a rede estadual. Então, os nossos alunos não têm acesso praticamente às redes sociais do jeito que deveriam ter, porque nunca houve investimento. A Secretaria da Educação nunca investiu nessa área, aliás, nunca investiu na rede. Nós temos centenas de escolas de lata ainda na rede estadual, nós temos centenas de escolas sem quadras para as aulas de educação física, nós temos um sucateamento imenso da rede de ensino. Visitem as escolas, eu faço aqui um convite a quem está acompanhando o programa para visitar as escolas da rede estadual e ver um sucateamento, o abandono, a falta de estrutura material, né? E humana também, faltam funcionários, faltam professores, não há investimento nas carreiras dos profissionais da educação, enfim. Agora, nesse período de pandemia, eles tentam improvisar o que eles chamam de educação à distância, e nós chamamos de a farsa da educação à distância, porque não tem educação à distância, não é possível, porque mais da metade da rede de ensino em São Paulo é pobre, vive nas periferias, em condições subhumanas, não tem nem onde morar direito, você tem 10 pessoas morando num quarto, não tem espaço para estudar dentro de casa, não tem o pai, ou não tem a mãe, é a avó que cuida, é o irmão mais velho, então tivemos um caos social na sociedade. As pessoas não têm acesso à internet, banda larga, não têm acesso aos aplicativos. Os nossos alunos, embora tenham telefones, mas não são telefones inteligentes, esses telefones não conseguem acessar os aplicativos que a Secretaria vem oferecendo, a Secretaria da Educação, e tanto é que saiu ontem uma matéria na Folha de São Paulo mostrando que menos da metade dos nossos alunos consegue acessar essa educação à distância, entre aspas, que é um ensino remoto, que alcança uma parte pequena da rede estadual. E sem contar ainda, além disso, que o conteúdo que eles estão apresentando, que foram conteúdos também improvisados, assim, da noite para o dia, são conteúdos que não têm nada a ver com a realidade do que os alunos estão vivendo agora. E nós estamos questionando o seguinte: não dá para trabalhar nesse momento, mesmo com os poucos alunos, equação de segundo grau, né? Os alunos estão vivendo uma tensão, insegurança, estão vivendo a morte na cara deles, principalmente na periferia. As pessoas estão morrendo, as pessoas não sabem se vão passar fome ou não amanhã, a situação é grave, não há ambiente para você trabalhar uma educação conteudista, tecnicista nesse momento. Eu falo nós porque eu também sou professor, embora esteja licenciado, mas eu sou diretor de escola pública, trabalhei 20 anos na rede estadual, sou diretor licenciado da rede municipal de São Paulo, trabalho já há mais de quase 30 anos na rede pública, eu conheço profundamente tanto a rede estadual como a rede municipal de São Paulo. E nós, professores, tenho certeza que também a posição da Amanda, do Léo, vocês que são professores, nós não queremos abandonar os nossos alunos, nós queremos estar em contato com eles, mas para orientá-los, para ser solidários a eles nesse momento difícil, para debater com ele a pandemia. Você pode até debater da pandemia, o tema gerador da pandemia, debater
filosofia com ele, sociologia, geografia, história, ciências. Dá para fazer muita coisa interessante na sua área, Amanda. Você que é professora de língua portuguesa, literatura, dá para fazer coisas nesse sentido, mas não você depois dar prova para o aluno. O Estado está dando esses conteúdos e depois mandou uma prova para os alunos, para o aluno ir buscar na escola ainda, isso que é o pior, né? Rompendo o isolamento social. Eu recebi agora uma denúncia aqui perto da minha casa, no Simeone, uma fila enorme de alunos para buscar. Veja, a gente está pedindo para as pessoas irem nas escolas, tinha fila, vários pais, uma fila dava volta no quarteirão da escola estadual. É uma incoerência muito grande. Então, nós queremos, sim, estar com os nossos alunos em comunicação, na medida do possível, porque é a comunidade escolar. Nós, professores, não abandonamos os nossos alunos nunca. Quem abandona é a secretaria. O secretário falou, nem o aluno ficará para trás. Já estavam para trás, né? Na normalidade, entre aspas, eles já estavam excluídos. E agora muito mais. Então, há um improviso, uma farsa de educação à distância, mas a rede está rejeitando. Os professores estão enlouquecendo com várias atribuições burocráticas desnecessárias. Tem que ter até a TPC, reunião pedagógica pela internet. Os professores estão com uma sobrecarga imensa de trabalho, sendo ainda, Amanda, sabe que o Léo também, que no magistério, quase 80% do magistério é constituído por mulheres, que seguram a onda em suas casas, com os filhos, com os afazeres domésticos, né? Até porque é uma sociedade machista, o homem não ajuda, vocês sabem disso, e a mulher tem uma sobrecarga já, ela também tem uns filhos ali que estão estudando, e ela é requisitada 24 horas por dia pelos alunos, pelo WhatsApp, pela Secretaria da Educação, pela escola, pela coordenação pedagógica, pela diretora. Então, ela está trabalhando 10 vezes mais do que ela trabalhava, só que ela também vive com tensão, não sabe como que vai, se ela vai, né, se contaminar ou não. Então, não é o momento de dar aula agora, eu acho que é o momento de ser solidária. Solidariedade é a palavra-chave com os nossos alunos, estar com eles orientando como que a família vai conseguir essa ajuda emergencial do governo federal, que nós aprovamos, dando orientações, como acessar o SUS, Sistema Único de Saúde, enfim, essa é a função da escola nesse momento. Depois, conteúdo a gente resolve lá na frente, né? Eu até proponho, já antecipando um debate, porque e depois a reposição, não tem que ter reposição, gente. Esse é um ano atípico, nós estamos numa pandemia, é guerra, né? A situação é grave. Hoje a gente vai passar de 4 mil pessoas mortas, vamos chegar quase a 5 mil pessoas mortas no Brasil. Quase 15 mil pessoas. Em São Paulo, sim, nós já temos mais de 4 mil pessoas no estado de São Paulo. Morreram, a situação só piora, não é um momento. E aí você faz um outro calendário, essa exigência de 800 horas anuais, 200 dias letivos, e é num período de normalidade. Agora, nesse período, a gente vai alterar a LDB para o ano 2020, vai ter o quê? 150 dias letivos, com 600 horas, e a gente vai condensar no outro tipo de currículo, é um ano atípico, então a gente não deve se preocupar com uma educação conteudista, com uma educação bancária nesse momento. Nós queremos, agora mais do que nunca, educação dialógica, libertadora e emancipadora dos nossos alunos. Sim, muito bom. E, deputado, o senhor acha que tem algum... Como que eu posso perguntar isso? Mas se tem alguma forma de a gente avançar para esse sentido, esse tipo de educação que você está falando agora, uma educação dialógica, uma educação inclusiva, quais você acha que seriam os passos para a gente começar a migrar para uma educação assim, partindo dessa pandemia? Olha, eu acho que primeiro a gente não pode depender da Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação tem um projeto totalmente diferente. Ela trata agora o processo pedagógico como se nós estivéssemos na normalidade. Os conteúdos, as exigências burocráticas, tanto dos professores e das professoras, como também dos gestores, dos diretores, dos supervisores de ensino, da coordenação pedagógica, até mesmo dos agentes de organização escolar. Eles não perceberam que o momento é atípico. Eu acho que aí, como não vai ter
esse encaminhamento pela Secretaria da Educação, muito menos pelo Ministério da Educação. Cabe a nós, educadores, formular essas propostas e esses projetos. Eu dei que mais ou menos falei aqui de uma possibilidade de tema gerador, pegar o tema gerador da pandemia. Aí você pode fazer um trabalho com os alunos, mas debatendo dentro dessa realidade de tensão, de fome. De realidade. Você vai trabalhar a morte, as pessoas estão morrendo, os nossos alunos estão vendo os seus familiares, os seus vizinhos morrendo com o coronavírus, porque a periferia, você pega a Brasilândia, é o distrito onde tem o maior número de mortes hoje no estado de São Paulo, talvez no Brasil, né, só perde para Manaus, logicamente, mas aqui a Brasilândia é o epicentro das mortes, infelizmente, porque não tem investimento, não tem SUS. Isso você debate com os alunos, olha, estamos com vocês, mas vai depender de cada escola, de cada grupo de professores, porque do governo, do PSDB, não vem nada, absolutamente nada em relação a isso. Então, nós vamos construir essa proposta, né? Lembrando também que esse processo não substitui a escola. A escola é uma conquista da humanidade, é uma necessidade da humanidade, e a educação se dá no processo, não só professor-aluno, mas aluno-aluno, né? Os funcionários com os alunos, a escola socializa, ela é responsável também por socializar conhecimentos ligados à cidadania, preparar o aluno para o pleno exercício da cidadania. Isso pressupõe o aluno presente também. O que nós vamos fazer agora é tentar estar junto do aluno para atravessar a pandemia, porque ela acaba a pandemia. Depois a gente reelabora o projeto pedagógico da escola, mas dentro de um outro contexto, pensando, olha, nós não vamos ter 200 dias, nós vamos ter 100 dias letivos nesse ano, e o nosso projeto vai ser em cima disso. E vamos pegar a pandemia como grande tema gerador de todos os projetos pedagógicos. Não tem como não ser agora, porque a gente tem que rediscutir a sociedade. Eu me lembro que, há alguns dias atrás, o Marcelo Freixo, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, foi entrevistado, e uma jornalista perguntou, deputado, quando que a gente vai voltar à normalidade? Ele falou, espero que nunca. Mas como assim? Porque foi essa normalidade que nos levou a esse caos. Então, nós temos que construir uma outra normalidade, um outro mundo. Aí não dá, né? Porque isso que nós estamos vivendo é fruto do desequilíbrio ecológico, né, da especulação imobiliária, do neoliberalismo, da superlotação das grandes cidades. Então, isso não dá mais. Não vamos voltar mais ao que nós éramos antes. É impossível. Nós vamos ter que reconstruir a sociedade com outros valores, sobretudo com o valor da solidariedade. Não dá mais. Vamos questionar agora, vamos cobrar. Cadê o mercado? Onde estão os neoliberais, aqueles que atacavam o Estado? Nós vamos reorganizar agora, valorizando os servidores públicos. O SUS terá que ser revalorizado, porque ele foi detonado todo esse tempo pelos governos. Essa emenda 95, que foi aprovada no governo Temer, ela retirou até agora 20 bilhões de reais do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, vai ter que ter investimento agora nas áreas sociais. Vamos repensar a função do Estado brasileiro. Então, acho que aí é uma reconstrução de uma nova sociedade, com outros valores, com outras possibilidades, mas não podemos voltar à normalidade, entre aspas. Deputado, gostaria de perguntar ao senhor, a gente está falando de um assunto muito importante, que é a educação nesse período da pandemia, o Enem. Agora, tem pessoal pedindo aqui, olha, ouvintes pedindo petição pelo adiamento do Enem, tem bastante gente falando. O valor do Vale Merenda que está sendo distribuído não é muito baixo? É uma pergunta do ouvinte aqui, deputado. Isso aí se o valor do Vale Merenda não é muito baixo. Esse Vale Alimentação, eu apresentei logo que Carlos e Léo, a Amanda deu uma saidinha, acho que aconteceu alguma coisa, mas logo que começou a pandemia, eu apresentei o projeto de lei criando o Vale Alimentação, Bolsa Alimentação para os alunos da rede estadual de ensino. Aí o governo acatou a nossa proposta, mas com esse valor de R$55. A gente
acho um absurdo total. Isso é uma afronta à dignidade dos nossos alunos. É uma brincadeira do governo Dória, que não investe na proteção social. Tem que aumentar, né, para R$ 200 no mínimo, por aluno. E mesmo assim, Carlos e Léo, é só uma parte da rede que é alcançada. Nós temos 3.500.000 alunos na rede estadual. É a maior rede de ensino da América Latina. No entanto, desses 3.500.000 alunos, só 700.000 têm acesso aos R$ 55. Nós defendemos para toda a rede de ensino que precisa se alimentar, os pais estão desempregados, muitos pais são trabalhadores informais, muitos já estavam desempregados, muitos são pequenos comerciantes que têm um barzinho no bairro, uma lojinha, eles estão com o comércio fechado, passando necessidade. Então, o Vale Alimentação da rede estadual, ele ajuda nesse processo tão difícil de pandemia de alimentação, mas é um absurdo total, concordo com a pessoa que falou que é baixo, é baixíssimo, é uma vergonha. E o Estado de São Paulo tem dinheiro, é um Estado riquíssimo, Carlos e Léo, um Estado que tem 240 bilhões, não me lembro, bilhões de reais no orçamento, não é nada. Pagar R$ 200 para os nossos alunos não é absolutamente nada para o Estado de São Paulo. Sim. A pergunta foi do Alberto dos Anjos, que ele é da Brasilândia, do Vila Terezinha. O Alberto mandou a pergunta falando. A Pati Vale Rio, ela falou a petição pelo adiamento do Enem. E a outra coisa, deputado, falando de assunto importante, assunto quente, vamos falar do ministro da Saúde. Como é que o senhor viu essa saída do ministro da Saúde? É um assunto quente do momento, ele pediu para sair. Como é que o senhor vê essa saída? Como é que o senhor vê a atuação dele? Por que será que ele saiu? O senhor pode comentar para a gente, para os nossos ouvintes? Sem dúvida. Olha, eu vejo com muita aflição, com muita preocupação. Por quê? Primeiro que ele era bolsonarista, ele fez a campanha do Bolsonaro, ele votou no Bolsonaro, ele acreditava acho que acredita ainda, porque ele saiu e não disse nada com nada também. Mas ele saiu por 2 motivos, o que nós sabemos. O Bolsonaro estava forçando que o Ministério da Saúde defendesse o fim do isolamento social. Aí ele, como médico, não pode fazer isso. Ele é um médico aí, me parece que conceituado. Então, ele estaria enterrando também a carreira e a história na área médica que ele tem. E depois também queria obrigá-lo a defender publicamente o uso da cloroquina, que é duvidosa, é um remédio que pode ajudar algumas pessoas, mas você não pode prescrever isso aleatoriamente. Então, ele percebeu que não dá, que o Bolsonaro é um governo genocida, assassino, né, que afronta a ciência, que afronta a Organização Mundial da Saúde, que afronta o bom senso e as orientações básicas da ciência para esse momento. Como não tem vacina, nem tem cura o coronavírus, a única saída nesse momento, que é ruim, que não é fácil também, é o isolamento social. Não tem outro jeito para esse momento, fazer isolamento, testagem, investimento no SUS, para você atravessar a pandemia. Depois você vai abrindo a economia. É o que os países já estão fazendo, como Itália, Espanha, França. Eles fizeram isolamento radical e agora começam a dar os primeiros passos, ainda com muito medo, né, para fazer a abertura. O Bolsonaro não investiu nem no isolamento e muito menos na proteção social. E esse ministro é preocupante, porque se ele está saindo, é porque é muito grave a situação do Bolsonaro. Nós estamos diante de um genocida, de um assassino, de um delinquente político, né, que vai levar o Brasil, está levando o Brasil para um grande abismo, um grande inferno. As pessoas estão morrendo, é inadmissível, é inacreditável que é a segunda vez que ele troca o ministro da Saúde, não porque o ministro fez alguma coisa ele não cometeu nenhum erro, nenhum crime, o ministro, ele está fazendo o básico, seguindo as orientações da ciência e da Organização Mundial da Saúde, que dos países, de 98% dos países do mundo. Então, ele está saindo por isso. Então, é muito grave essa situação. O Bolsonaro não tem mais condições. O povo brasileiro tem que reagir agora, porque nós estamos a caminho de um holocausto. Já começou.
já 14 pessoas, 14 mil mortos no Brasil, isso só aumenta. O próprio ministro dele, o que saiu, bolsonarista, disse que dentro de alguns dias nós teríamos mais de 1.000 pessoas mortas por dia no Brasil, tirando a subnotificação. Então, é uma situação muito grave. Então, eu até fiz um pronunciamento hoje na Assembleia Legislativa muito duro, pedindo já o fora Bolsonaro. Bolsonaro não vai parar. Não vai parar. Ele tem que ser parado. Então, a gente tem que apelar ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, ao TSE, porque o que aconteceu hoje é uma demonstração que ele radicalizou de vez, tirar um ministro em menos de um mês, um ministro que é ligado a ele, que votou nele, que fez campanha para ele, que é amigo do Paulo Guedes, que é um homem do mercado, ligado aos planos de saúde, é um consultor de hospitais de luxo, que não conhece o SUS, não conhece nada do Sistema Único de Saúde, não tem vínculo, não tem compromisso nenhum com a saúde pública. Se esse cara está rompendo com ele, olha, é para lá de holocausto que nós vamos ter no Brasil, é para lá de inferno. É um momento de uma reação do Brasil, do povo brasileiro. O Supremo já tem condições de resolver isso, tem denúncia no Supremo, tem denúncia no TSE para caçar a chapa do Bolsonaro por fraude eleitoral, tem mais de 24 pedidos de impeachment protocolados no Congresso Nacional, mais de crimes de responsabilidade. As condições jurídicas já estão todas dadas, agora tem que ter uma reação popular, se o povo não reagir, não vai acontecer nada. Mas a saída dele é preocupante por isso. Eu fiquei assustado, porque ele é um bolsonarista, esse secretário, agora ele ter saído é que a situação é grave. O Bolsonaro fez a marcha esses dias com os empresários, foi até o Supremo pressionar para o Supremo pressionar os governadores e prefeitos a romper com o isolamento social. Na verdade, resumindo, o Bolsonaro está a serviço do grande capital, do lucro dos grandes empresários. Ele marchou com o Abílio Diniz, com o pessoal do Bradesco, com os grandes empresários do Brasil, o SCAF, é uma marcha, tem a lista de quem estava naquela marcha lá, dos mascarados, indo para o Supremo. Então, ele está a serviço desse grupo econômico, que não tem nenhum compromisso com a vida, com a saúde pública, com nada. Eles querem voltar ao trabalho, mas eles não voltam, eles não vão pegar o ônibus lotado e se contaminar, nem o metrô, nem o trem, né? Eles vão jogar os trabalhadores, o povo brasileiro, nesse processo de contaminação. Então, eu não falo mais nem que é irresponsabilidade, que é algo inconsequente, que é loucura, não, é crime. Isso daí é muito grave, isso é crime, né? Então, por isso que nós temos que parar o Bolsonaro, não tem outra saída. E, deputado, o que você poderia dizer para nós, como cidadãos, como população, como que nós podemos fazer essa pressão, né, sendo que a gente não pode sair na rua e as pessoas que de fato estão aí, né, respeitando a quarentena, ficam em casa, né, e tudo mais. E outra pergunta que eu queria fazer é, agora esse ministro saindo, e como você tem mais proximidade, está, né, como político, de profissão, né, institucionalmente, se você conhece ou tem alguma previsão do que pode acontecer agora, se algum ministro pode entrar, se tem alguma indicação de nome, né, para a gente que está mais por fora poder saber. Assim. Eu não vi ainda se ele já nomeou alguém agora nesse momento, mas eu acho que ele vai nomear alguém que defenda, de fato, agora as suas ideias, alguém que não tenha compromisso com a ciência, com carreira médica, porque o Mandetta que saiu era um cara de direita, foi contra o SUS, votou na emenda 95, que praticamente tirou dinheiro do SUS, foi contra o Mais Médicos, acabou com o remédio popular, era um homem dos convênios médicos, então, mas ele era médico, então ele não tinha como ele também defender as ideias do Bolsonaro. Esse também, o Nelson Taixa, mesma coisa. Agora, ele vai colocar, com certeza, na minha opinião, alguém que defenda as suas ideias, talvez o Osmar Terraplanista, que é esse deputado federal do Rio Grande do Sul, que defende essas ideias malucas,
Falaram do Osmar Terra mesmo. Osmar Trevas. Osmar Trevas, um terraplanista, Osmar. negacionista, Osmar. Pode ser que seja uma pessoa, um médico, mas que não tem nenhum princípio, nenhum compromisso com a ciência, e é o caso desse terraplanista, Osmar Trevas, né? Ou alguém dessa linhagem. Agora ele não vai colocar mais uma pessoa que tenha compromisso com a medicina. Vai ter alguém que, aliás, tem até, me parece, um general que está hoje, que é da Secretaria de Administração do Ministério da Educação, da Saúde, talvez seja até ele é um nome ventilado. Imagina colocar um general no Ministério da Saúde. É o fim. Nem os militares fizeram isso. Nem os militares, né? É o fim do mundo. Nem os militares. Nem os militares fizeram loucuras como essa. Deputado, antes da gente fazer a última rodada de perguntas, e o ministro, o ministro da Educação, a gente falou, esse ministro tem condições, porque a gente não viu, além da pandemia, nós não temos um plano nacional, o engajamento nacional, esse governo não mostrou um engajamento nacional de combate a essa pandemia. Não existe um programa de enfrentamento unificado, coeso com todo mundo. E na educação não é diferente. A gente não viu na educação, assim como também na cultura. Na cultura a gente não vê um projeto, um plano para socorrer os artistas que têm lá as suas dificuldades. A gente não viu plano nenhum. Na educação é assim. Na saúde já não tem um ministro, aí na cultura não tem um plano. Esse ministro até quando nós vamos aguentar esse ministro da educação ou da deseducação nesse cargo aí? Primeiro que esse ministro não sabe nem escrever, não domina a língua portuguesa, ele tem que aprender com a Amanda. A Amanda tem que dar umas aulas com o ministro de português, que ele escreve errado, não tem a mínima coisa da Amanda, você tem que ajudar aí a fazer o ministro. Primeiro que ele é um diversionista, um bobo da corte do governo Bolsonaro, né, que faz essa política do diversionismo, mas tudo isso é combinado, isso não é essa loucura toda, ela tem método, né? É o diversionismo e é também algo, é uma política para desmontar a educação pública, é disso que se trata, é um ministro que atua como aquele ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que atua, ele é um ministro que está lá porque ele é contra o meio ambiente, e assim vai. Colocaram a Regina Duarte porque ela é contra a cultura, colocaram esse presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, que é um negro, contra os negros, contra... acho que nem tem racismo no Brasil. O governo Bolsonaro é todo feito dessa maneira, não sei se vocês perceberam. O ministro da Economia é contra a economia brasileira, o Paulo Guedes, é um entreguista, e o Weintraub também. É uma pessoa bizarra, patética, ridícula, incompetente. Não sei nem como que ele passou num concurso numa universidade pública federal, né? Tenho minhas dúvidas em relação a isso. Não tinha a mínima conta. Ele só está ali porque ele faz o jogo do Olavo de Carvalho, dos filhos do Bolsonaro, né? Que eles têm. A gente pensa, eles são loucos. Não, essa loucura tem método, é destruição do Brasil, das instituições, da educação pública. Por que tem uma Regina Duarte? Porque é uma pessoa também dessa linhagem, entendeu? Eles querem destruir a cultura brasileira, sobretudo a educação, que é a grande educação pública, os professores que são atacados. Agora, sistematicamente, eles atacam. Eles ameaçaram agora o Bolsonaro, como nós tivemos duas grandes vitórias em relação a essa questão de ideologia de gênero. O Supremo Tribunal Federal julgou duas ADPFs agora, por 11-0 a nosso favor, contra duas leis municipais, uma de um município de Goiânia, de Goiás, se chama Novo Gama, e uma de Foz do Iguaçu, duas leis aprovadas que proibiam o debate sobre identidade de gênero e sobre educação sexual. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, entrou com uma ação contra, e o Supremo julgou, dizendo o seguinte, que não pode proibir nas escolas públicas e privadas do Brasil o debate sobre gênero e sobre educação sexual, ou seja, o fim da ideologia de gênero, que nem existe na prática isso.
do ponto de vista conceitual. Isso é um movimento que foi organizado, ou uma terminologia, nos anos 90, para atacar o movimento de emancipação das mulheres no mundo e da comunidade LGBT, porque as mulheres estão se organizando já há anos e conquistando espaços. Então, esse movimento surge pela Igreja Católica no início dos anos 90 e vai ganhando força, tendo novos adeptos, mas é um movimento contra as mulheres e contra, sobretudo, as comunidades LGBTs, a inventar ideologia de gênero. Isso não existe enquanto conceito, do ponto de vista teórico e acadêmico. Eles tentam barrar esse tipo de ensino nas escolas. Perderam feio. Então, do ponto de vista legal, foi uma derrota para a escola sem partido. Aí o Bolsonaro, esses dias, ameaçou enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional proibindo a ideologia de gênero, exatamente assim. Então, é um ministro contra a educação, que nem pode ser levado a sério, mas ele tenta destruir a educação. Não é à toa que ele tenta manter a data do Enem, para prejudicar os nossos alunos. Ali só tem maldade, não tem nenhum compromisso com a educação, com os alunos, com os professores, nada, gente. É um horror. É um governo das trevas. Sim, sim. Aproveitando tudo isso que foi dito, deputado, eu queria fazer uma pergunta que me veio à mente agora. Na verdade, eu não lembro exatamente qual que é o número da MP, mas o Bolsonaro soltou uma MP agora esses dias, querendo se livrar até, né, de que qualquer agente público pudesse ser processado de alguma coisa com relação à pandemia, ao coronavírus, né? Você pode dizer um pouquinho mais sobre isso? O que você acha que isso pode acontecer na prática? Qual o futuro disso? Essa MP, medida provisória, foi publicada ontem, um escândalo, porque ela livra as autoridades de possíveis erros entre aspas. Na verdade, o que está por detrás é para proteger várias autoridades, talvez até uma proteção para o próprio Bolsonaro, porque ele, com certeza, gente, ele será julgado, né, como um genocida. Já existem várias denúncias contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia. Ele vai responder vários processos. Então, essa lei, na verdade, é para proteger ao Bolsonaro, que está cometendo vários crimes, inclusive de responsabilidade, e de outros gestores, de outras autoridades que estão na mesma linha. É quase que uma lei da anistia que nós tivemos no Brasil, que protegeu também os torturadores brasileiros. Então, é mais ou menos ele se antevendo a uma possível punição, que ele sabe que isso é bem possível no Brasil, porque o Brasil já está esgotado, ninguém aguenta mais, né? Você está vivendo a seguinte situação, é como se você estivesse numa mesa de cirurgia para fazer uma operação grave, e aí os médicos começam a brigar entre eles, as enfermeiras, e aí vem o diretor, tira, coloca outra equipe, a equipe briga, e você fica ali numa situação morrendo, sem a cirurgia. É isso que o Brasil é, esse paciente. Nós estamos vivendo isso, morrendo numa pandemia e uma disputa política, um presidente que só pensa na sua reeleição, só aposta no caos político, e, enfim, esse é o momento que nós estamos vivendo. Agora, ele sabe que corre riscos, né? Uhum. Mas, para falar, essa medida provisória é uma aberração jurídica, inclusive. A OAB está questionando, tem vários... Amanda, mais alguma pergunta? Questionando. Não, Galdino, estava aqui ouvindo, prestando atenção. Foram discutidos coisas bem interessantes, assim, eu não tenho. Galdino, você tem alguma pergunta? Tá aí? Tá nos ouvindo? Travou? Galdino travou. Te ouvem? Oi. Travou. Fala, Amanda. Eu não tenho, não. Não tenho mais nenhuma pergunta. Amanda? Oi. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Oi. Sim. Sim. Tô ouvindo. Galdino, dá encaminhamento, Galdino. Oi?
Eu só queria dizer mais uma coisa, também que nos preocupou bastante, que eu hoje até falei na tribuna da Lesp também, que eu manifestei a minha indignação, só para terminar mesmo, ele fez o veto ontem, ele vetou naquela renda emergencial, nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional a introdução de várias outras categorias que ficaram de fora da renda emergencial desses R$600. Nós incluímos e aprovamos os professores eventuais, os professores categoria O, nós colocamos os trabalhadores da cultura que estão abandonados, as babás, manicures, os pescadores artesanais que ficaram de fora, vários segmentos. E ele vetou todos esses setores, todos foram vetados. Isso mostra claramente, só para terminar, que o Bolsonaro tem compromisso com os banqueiros. Ele deu 1 trilhão para os bancos agora, 1 trilhão no começo da crise, e está vetando esses trabalhadores que não têm renda, estão passando fome, necessidade, professores eventuais, trabalhadores da cultura, vários segmentos de trabalhadores ficaram de fora, e ele não vai acolher esses segmentos, é um crime. Agora, a nossa luta, Léo, você falou que a gente pode fazer é pressionar o Congresso a derrubar o veto, o Congresso tem que ajudar nessa questão do Enem, para adiar o Enem, o Congresso Nacional tem que ser pressionado para já colocar o processo de impeachment em debate do Bolsonaro, é o que tem. É o Congresso e é o Supremo. Nós não temos outra. Mas para eles se movimentarem, vai depender de mobilização social. A gente tem que disputar com a sociedade, disputar narrativas, fazer um trabalho de conscientização política, no bom sentido, não partidária. Conscientizar a população, né, que o Bolsonaro ele aposta na desinformação, ele é um sabotador do Brasil, um sabotador do isolamento social, porque o que ele teria que fazer? Nós defendemos isolamento social, mas com proteção social, com recursos. O Brasil tem 3 trilhões de reais no Tesouro Nacional, o Brasil tem 340 bilhões de dólares em reservas cambiais, tem o BNDES, tem muito dinheiro para dar para o povo passar a quarentena, passar o isolamento social, como fez a Argentina, o Uruguai, o Reino Unido, todo mundo recebeu para ficar em casa. Aí você atravessa, tem dinheiro, tem muito. O Brasil é um país rico, está entre as 10 maiores economias do mundo. A questão aqui é a desigualdade social, que é monstruosa, mas tem dinheiro no cofre. Então tem que dar, e o dinheiro é nosso, é do povo brasileiro. A riqueza é produzida pelo povo brasileiro, não é pelo capital. O capital não produz nada, ele se apropria da riqueza produzida por nós, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras. Então, esse dinheiro tem que salvar vidas agora, gente. É por isso que agora o povo tem que reagir. Então, se o povo não reagir, a gente vai para o abismo social. Sim. Eu estou aguardando esse auxílio emergencial, aí tem 2 meses já. Está lá em análise, lá os caras estão analisando, sei lá o quê. Exatamente. Uma boa parte da população que tem direito não está conseguindo, porque ele está dificultando. O que ele quer, na verdade, ele quer que as pessoas voltem ao trabalho. Por isso que ele dificulta, mesmo com a aprovação. Isso. Olha, para todos vocês que nos ouviram e também assistiram, essa entrevista vai ficar no YouTube e também na página da Rádio Cantareira. Esse podcast vai ficar em todos os agregadores de podcast de sua preferência. Esse é o podcast Que Fita é Essa?, que tem como membros na equipe a Amanda Pupim, que nos ouve, a internet dela está falhando um pouquinho, mas ela nos ouve bem. Também o Leonardo Menezes. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Eu peço que o senhor deixe uma mensagem para a gente, mas muito obrigado pela sua disposição em dialogar, em ter um papo com a gente, para a nossa sociedade, num momento tão difícil quanto esse. Nos colocamos à disposição para mais conversas, mais debates, porque o serviço, a rádio comunitária e também as novas tecnologias, elas precisam realmente da população, e é para isso que nós estamos aqui, para levar informações relevantes à nossa população. Eu agradeço mais uma vez os nossos microfones e estamos à disposição para mais bate-papos e em outras oportunidades.
Olha, obrigado, Carlos, Léo, Amanda, parabéns pela condução dos trabalhos dessa nossa conversa. É uma roda de conversa aqui, né? Estamos entre educadores, professores, e só saiu agora o número, né, dos mortos em 24 horas, 824 mortes. Nós perdemos 824 vidas. Isso é sem contar a subnotificação. Já são 14.817 casos oficiais. Enquanto isso, o Bolsonaro está brincando, demitindo o ministro da Saúde. Um absurdo total. Fica a nossa solidariedade aqui, as famílias das vítimas desse descaso todo e do coronavírus. E parabéns, pessoal, mas vamos à luta. Eu termino aqui a minha intervenção citando Paulo Freire, né, que sempre grande educador, que sempre nos traz esperança. Ele diz o seguinte: o mundo não é, o mundo está sendo. Isso significa que nós podemos transformar o mundo, nós podemos interferir e mudar o curso da história. Nossa intervenção é fundamental, nós somos seres ativos, nós interferimos e construímos a história, e aí, né, o mundo não é, o mundo está sendo. Então, ele está sendo o que nós estamos sendo, mas ele pode mudar e nós vamos mudá-lo. Um abraço para vocês. Obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, professor. E a gente acaba com essa grande frase do Paulo Freire. Acho que é a melhor frase para se acabar mesmo. É isso aí. Um grande abraço a todos. Até logo. Um grande abraço.